E aí, beleza? Eu sou Eric Wendel e o vídeo de hoje é um conjunto de dicas para você construir um código mais organizado e mais fácil de manter, evitando o uso de callbacks. E de quebra, você vai aprender algumas funções internas do Node.js para converter callbacks para promises e de quebra usar o async await. Então nós vamos pegar uma aplicação existente e no fim trabalhar passo a passo convertendo para você entender o quão legal isso é. Quanto mais eu acompanho dúvidas da galera de comunidade em grupos, seja Telegram, WhatsApp ou Slack, eu vejo quanto as pessoas se sentem inseguras para trabalhar com funções assíncronas do JavaScript. Eu recebo diariamente pessoas em grupos, seja no meu grupo de alunos, seja em grupos de comunidade propriamente dita, e as dúvidas são bem comuns. Ah, cara, por que a minha variável está com valor errado? Ou por que surgiu esse erro inesperado? E o mais comum de todos, por que a minha função não foi chamada na hora certa ou por que não mostrou o resultado na ordem que eu esperava. Então isso é o caos no JavaScript, principalmente para quem vem de outras linguagens. Mas Eric, callbacks são funções que está lá desde o começo do Node.js. Como assim parar de usar? Mas a verdade é que nem o criador do Node.js gosta de callbacks. Ele falou que na época ele criou, mas depois ele entendeu que existem outras formas de trabalhar que eu vou te mostrar nesse vídeo. Antes de ir pro conteúdo, eu preciso contar pra você uma notícia bem legal que a gente começou. A gente começou com o programa Devs pelo Mundo. Então eu resolvi chamar a galera que trabalha ou que mora fora do país para vir aqui no canal contar a experiência de como é trabalhar com programação, tecnologia fora do país e como que eles fizeram para chegar até lá. No nosso último vídeo eu trouxe o Armandinho, que é um desenvolvedor lá da Netflix, ele trabalha com JavaScript, trabalha com front-end. E ele veio aqui contar detalhes sobre como foi a jornada dele para chegar até lá. Ah, eu já criei uma playlist aqui também, se você quiser dar uma olhada em todas as entrevistas que aconteceram, você pode dar uma olhada. Nesse momento a gente tem lá do Armandinho, mas nas próximas semanas vão chegar mais e mais conteúdo aí. Ah, e outro assunto, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Então pode ser coisa técnica, coisa de carreira ou até curiosidades. Manda ver. Então galera, o que eu fiz? Eu peguei um código existente que já trabalha com callbacks. Eu vou deixar o link para esse arquivo aqui embaixo também, lá no GitHub, se você quiser copiar e colar e a gente refatorar esse código junto. Mas é basicamente um código que já funciona. Então vamos dar uma olhada o que tem de errado nele. Vamos primeiro analisar o que esse programa faz. Ele lê o dado do usuário lá do terminal e ele fala, olha, me passa aí o nome de um arquivo. Se o arquivo não existir, ele vai criar esse arquivo. E em seguida ele vai fazer uma nova pergunta falando que dado que você quer inserir. E aí você digita o texto e ele vai adicionar esse mesmo texto dentro do arquivo. Só que se você pedir de novo essa mesma pergunta e o arquivo já existir, ele tem que concatenar. Então ele tem que adicionar mais uma linha com o novo conteúdo. E vamos ver na implementação como isso fica para entender que isso não é tão simples quanto parece. Primeira coisa, eu tenho um código aqui pedindo qual é a questão. O usuário vai lá mandar para mim a questão. Na hora que ele digitar, eu vou pegar o resultado dele a partir desse callback. Em seguida, eu vou chamar o exists do Node.js para verificar se esse arquivo já existe aqui no meu arquivo ou no meu diretório. Se ele já existir, eu vou concatenar. Se não existir, eu vou criar um novo. Beleza, partindo desse princípio, eu vou lá entrar então, se não existir. Então, se o exist for false, vamos entrar aqui. Beleza, vou fazer o quê? Vou fazer uma nova pergunta. Vou falar, ó, já sei que o arquivo não existe, me manda um outro texto aí para poder salvar. Se ele não mandou texto nenhum, eu não quero salvar no arquivo. Então vou falar, olha, já vou colocar um erro para ele direto para não mostrar esse erro de forma alguma. Beleza, já tem um outro callback aqui. Depois que eu peguei a informação dele, aí eu vou escrever esse arquivo usando o write_file. Então o write_file vai pegar qual que é o nome do arquivo que o usuário digitou, em seguida o conteúdo que ele fez, e aí eu faço mais um if aqui. Se tiver algum problema, é para mostrar na tela e já parar o programa, mas se deu tudo certo, é para falar que deu certo e em seguida dar o terminal.close para liberar o terminal propriamente dito. Então beleza. Vamos tentar dar uma olhada mais aqui. Então, ó, se o código ele já existe, então se esse arquivo já existe, eu vou fazer uma nova pergunta e falar, olha, escreve aqui para mim qual é o arquivo que você quer incluir. Beleza? Legal, do mesmo jeito eu fiz ali a validação, se o texto estava em branco ou não. Então eu não vou continuar o programa se ele mandar o texto vazio para mim. Mas se ele mandou corretamente, eu vou usar o append file do FS para poder concatenar o arquivo. Se você nunca viu o FS no Node.js na vida, não tem problema. Roda esse arquivo que você vai conseguir entender que ele é autoexplicativo. Então beleza, voltando aqui. Uma vez que ele fez o append, fechou o terminal, beleza. Vamos tentar rodar esse código então.
Eu vou rodar aqui Node Callbacks, que é o nome que eu criei para esse arquivo, e ele chegou lá a primeira pergunta. Então a primeira pergunta é, qual é o arquivo que você quer trabalhar? Então eu coloquei abc.csv, que até então não existe para mim. Beleza, ele identificou, olha, o arquivo não existe. Escreve algo aí para poder incluir dentro desse arquivo que eu já vou criar para você. Então eu coloquei um HeyDude. Se eu rodar novamente, eu tenho que falar que é o mesmo arquivo, então é o abc.csv, e agora eu vou colocar um outro texto. Então eu coloquei HeyHome. Agora, se você está usando Windows, você pode abrir esse arquivo abc.csv aí no seu VS Code, mas como eu estou no ambiente Linux, eu posso fazer tudo via terminal. Então olha que legal, eu vou rodar aqui um ls para visualizar o que tem no meu diretório, o ABC já foi criado, eu vou usar o cat para visualizar o conteúdo. E aparentemente está funcionando ok. Partindo dessa ideia, tá funcionando, aí a gente vai refatorar esse código para deixar mais organizado, porque da forma que tá, se eu precisasse de mais perguntas, imagina o tamanho que esse arquivo vai ficar. Não vai ficar nem um pouco legal de trabalhar. Então bacana, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar esse arquivo e eu vou chamar ele de promises. E eu vou deixar exatamente o mesmo conteúdo, porque a nossa ideia é ir refatorando aos poucos. Só que o código ele tá tão ligado, tão colado, que não tá nem fácil de refatorar. Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa parte do código e a gente vai copiando e colando para facilitar e entender um pouco melhor. Então beleza, vamos comentar então. Comentei aqui do começo ao fim, e esse código aí a gente nem vai usar mais, né? Então primeiro de tudo, vamos criar uma função chamada main, porque como funciona em qualquer outra linguagem, né? A main é responsável por executar o programa. Então eu vou chamar essa main e ela vai chamar todas as outras funções que eu quiser, para realmente ficar mais fácil de analisar. E aqui tem a chave, né? Eu vou usar o async para poder usar o async await no JavaScript e ficar mais fácil de organizar as minhas funções e a ordem dos fatores. Bacana. Eu vou colocar ele dentro de uma closure, né? Então eu vou colocar dentro de uma if que a gente chama. Então essa função ela vai se auto-chamar. Eu só coloquei um ponto e vírgula antes para o editor ou o compilador não achar que eu estou chamando a função lá do terminal. Ele está realmente chamando a função que é essa auto-chamável. Beleza. Vou criar primeiro o try-catch. Então, deu certo, vai para o try, deu erro, vai para o catch. Mas lembra que a gente tem que fechar o terminal, né? Tinha que chamar o terminal.close lá se desse algum problema. Então eu vou criar o finally. E aí o finally vai falar, olha, vamos dar uma olhada lá. Então ele chamava o terminal.close toda vez que ele terminava alguma ação. Então eu vou pegar esse terminal.close e vou jogar dentro do finally, né? Então coloca lá e coloca aí um console log que deu sucesso ou finalizado com sucesso. Na verdade, nem sempre vai ser sucesso, porque se cair no catch, ele vai cair no finally também. O único objetivo é, deu certo ou deu erro, chama o finally para liberar o terminal de qualquer forma. Beleza, agora começa a mágica. Primeiro de tudo, nós vamos importar o util do Node.js, que é um módulo interno. Tem várias funções utilitárias para te ajudar a não reescrever a roda. E uma delas é a que eu mais gosto, que é a Promisify, para converter funções que já trabalham com callbacks para promises. Beleza, vamos importar então Promisify. Em seguida, o que eu vou fazer? Tá vendo que a gente importou aqui na linha 6? Tem o writeFile, o appendFile e o exists. Essas funções trabalham com o padrão callback, igual nós vimos na execução. Dentro do FS, ele já tem a biblioteca promises, tem várias funções ali que você pode usar no Node 14, mas eu não vou falar para você usar isso agora, porque a gente quer ver o exemplo de como a gente poderia converter essas funções na mão e ver como isso funciona, beleza? Mas fica a dica para dar uma olhada nos módulos nativos que já estão trabalhando com promises no Node.js também. Beleza, com o writeFile, eu vou chamar ele de writeFile async para não confundir com o que já está lá, e eu vou falar que vai ser com o Promisify passando o writeFile. Então qual que é a ideia? Essas funções assíncronas que precisam ser sincronizadas com callbacks, elas geralmente recebem essa função como o último parâmetro. Então, pô, eu vou chamar o writeFile, geralmente a gente passa qual é o nome do arquivo, qual é o conteúdo do arquivo, e aí em seguida o callback para receber e falar, olha, quando terminou de escrever esse arquivo no disco, agora eu posso fazer qualquer outra coisa. Então o callback serve para te falar quando realmente terminou. Se ele segue esse padrão, é fácil de usar o Promisify. Mas nós vamos ver mais para frente que tem algumas exceções que nós vamos fazer os workarounds para poder funcionar legal. Bacana! Agora com o writeFile async, eu vou chamar o await e eu vou falar aqui que eu vou criar um arquivo qualquer, sem extensão, e vou colocar aqui testando. Se der algum erro, eu vou colocar o console.error e vou chamar já o file. Então, ó,
Rodei o Node Promises, deu o processo finalizado com sucesso. E agora, se eu olhar no diretório, ele criou o teste lá. Então vamos ver o que tem e dentro do teste está ok. Então significa que está funcionando. Se você tentar rodar o await na write file que estava lá, ele não vai conseguir rodar, porque ele é somente uma função que recebe uma função com parâmetro e não uma promise propriamente dita. Lembrando, eu não estou falando aqui as diferenças de uma promise ou de callback. Se você não conhece nada desse conteúdo, eu tenho um curso de fundamentos de JavaScript que te explica sobre as promises, sobre como funciona tudo isso por baixo dos panos, mas não é o meu objetivo aqui hoje. Meu objetivo é, você já trabalha, você já sabe ali, mas você não sabe converter, ou você quer trabalhar com outros pontos, eu vou te mostrar isso nessa aula. Beleza, então. Vou chamar o question async seguindo o mesmo padrão. Se o question lá do terminal, ele era um callback, eu consigo converter. Então eu vou chamar o question aqui, e eu vou colocar aqui um await também, só para pegar a resposta do cliente aí no terminal. Só para a gente ver se vai funcionar. Então vou pegar aqui, ó, qual é o seu nome, coloco um /n só para quebrar a linha. Beleza. Então, ó, rodei novamente e já deu um problemaço aqui, né? Eu não consegui ler a variável underline question callback. Mas do que raios é essa variável? Uma coisa legal, ou não tão legal, é saber que o JavaScript tem vários contextos e ele trabalha com aquela variável chamada this. Então, quando você usa o Promisify, você precisa manter o contexto atual dessa função. Parece um nome até difícil, mas na prática é bem fácil. O que a gente faz para resolver esse problema? Para a gente usar as variáveis que já estão dentro do terminal. Eu vou falar para essa função, então eu vou lá para o meu código. Já vamos colocar aqui, né, no comentário. Então precisa manter o this do terminal. Então olha que legal, a gente usa o bind e passa o terminal. Então o que eu faço? Eu pego todas as variáveis que foram criadas, tudo que já tem na instância de terminal, e eu falo, olha, isso aqui você mantém para mim. Ignora o contexto atual, que é do promises.js, e mantém as variáveis que já foram criadas de dentro lá do terminal. Beleza, se eu rodar agora, pediu meu nome, ó, parece que funcionou. Só que olha que doido, né? Ele apareceu, deu ruim. Pô, deu ruim não era pra cat? Ele apareceu o nome Eric. Aí vem o que a gente fala que é a cereja do bolo. Você só pode converter uma função com o Promisify se ele seguir a convenção do callback. O callback é, o primeiro parâmetro é erro e o segundo é sucesso. No nosso terminal, vamos analisar isso direito, né? Se a gente dá uma olhada na função mesmo que ele já criou, que o question, na verdade, ele não segue o padrão desse error e result. E aí você não consegue converter com o Promisify. Mas agora vamos dar uma olhada no código, né? Vou comentar aqui. Mas agora, se a gente olhar de perto, o append file, ele recebe ali somente um parâmetro no callback dele, que é o error. Então, aparentemente, está certo. Se o primeiro parâmetro é error, está certo. Então, beleza. Só que se a gente for olhar o do terminal question, olha que doideira, né? Ele recebe o texto. Então, o primeiro parâmetro do callback dele é o valor e não o erro. Então, o que acontece? Quebra toda a convenção do JavaScript. E aí ferrou tudo. Então, o que a gente faz? A gente tem que converter essa função na mão para poder entender como isso vai funcionar de fato. Mas também não é muito difícil da gente fazer isso agora. Então, vamos fazer já. O que nós vamos fazer no nosso código? Primeiro de tudo, vamos criar aqui uma função utilitária chamada funcToPromise. Em seguida eu vou usar o args com 3 pontos, então a gente chama isso de spread operator. Então qual que é a ideia? A pessoa pode me passar a função e ele vai me passar a lista de argumentos logo depois. E aí, independente de quantos argumentos ele me passou, eu vou trabalhar com todos eles. Eu só preciso saber que o primeiro é a função. Beleza, vou retornar como promise e eu vou usar somente o resolve do objeto promise. Por quê? Porque a gente sabe que ele já não manipula erro. Então tem alguma razão para ele não manipular erro. Então eu vou trabalhar seguindo o mesmo padrão. Uma vez que retornou o callback, eu já sei que é sucesso e eu vou mandar para frente. Beleza. Eu vou chamar o func, que é a função que foi passada como parâmetro. Então aqui eu vou chamar o args, passando os 3 pontinhos, para ele dividir os parâmetros que foram mandados. Então ele vai colocar na ordem certinha. Então imagina que seu primeiro parâmetro era o nome do arquivo, o segundo era o conteúdo e o terceiro qualquer outra função. Então o que a gente faz? A gente só faz para ele colocar na ordem certinha. Se eu passasse args sem os pontinhos, ele ia imaginar que era o primeiro parâmetro e ia quebrar tudo. Beleza. Lembra que o callback é a última função lá depois de todos os argumentos? Então aqui eu estou fazendo uma lógica reversa. Eu coloco todos os argumentos que precisa primeiro e aí o último vai ser
a minha função propriamente dita para resolver o resultado. Então eu chamo o resolve para falar, olha, quando essa função resolve for chamada, significa que ele terminou, e aí você pode continuar a execução. Então eu já vou comentar aqui que ele está simulando o que o Promisify deve fazer, mas ignorando o primeiro parâmetro, que no caso o primeiro parâmetro na convenção do callback seria o erro, mas nesse caso do terminal específico, o primeiro parâmetro lá era o sucesso, e aí quebraria tudo. Então o primeiro parâmetro é sucesso, o erro a gente nem captura mais. E comenta aí também que o primeiro vai ser considerado como sucesso. Então, ó, eu já vou pegar aquela lógica que a gente fez ali em cima do nosso bind, porque a gente tem que saber que tem que manter as variáveis do terminal. E aqui eu já vou criar então, que vai ser o question func para guardar essa instância, né? Essa lógica que a gente fez para manter as variáveis do terminal. E em seguida eu vou criar o question async. Então, quem for chamar o meu question async vai passar uma mensagem como parâmetro e a gente vai lidar com ela como uma promise. Então eu vou chamar o function toPromise para converter ele. Então o primeiro parâmetro era a função e o segundo é os argumentos. O argumento vai ser a mensagem e eu já vou colocar o /n aqui para cada mensagem que aparecer, ele já quebrar a linha. Então quando você perguntar qual é seu nome, ele já vai colocar na linha de baixo para você colocar o resultado. Aí fica muito mais fácil, né? Bacana, rodei de novo, ó. Qual é seu nome? Resposta Eric, processo finalizado com sucesso. Então não foi mais para o erro, agora foi para o sucesso. E agora não tem callback no jogo, é tudo promise, é tudo assim que é o await. Beleza, vamos dar uma olhada então o que a gente consegue fazer. Eu vou comentar e vamos dar uma olhada no outro código. Então, ó, ele usa o exists do Node.js. A função exists, ela foi depreciada no Node.js, então não é mais para usar ela. O que você pode usar é o status async ou o exist sync, que é uma função síncrona, geralmente não é indicada para processos muito grandes, mas só para verificar arquivo é o que eles recomendam. Então beleza, vamos dar uma olhada. A gente tem esse arquivo, então lá em cima o que eu vou fazer? Eu já vou colocar sync aqui na frente. Lembrando, tem o append file sync, tem o write file sync, mas funções que demoram não é legal fazer, porque isso aqui pode travar a sua aplicação. Mas só para verificar o arquivo aí no seu terminal não vai ser um problema e é até recomendado usar o exist sync para isso agora, beleza? Então legal, agora que eu tenho ele, eu vou copiar esse texto, né, primeiro, só para a gente já deixar as perguntas no jeito. Então primeira coisa, eu vou pegar o file name, que era a pergunta de qual que era o arquivo, vou colocar lá qual que é o arquivo que você quer trabalhar. Vou colocar também já qual que é o texto, né? Pra gente não perder tanto tempo também para saber se o arquivo tem ou não. Vou pegar tudo que eu preciso, depois eu vou fazer uma lógica para poder entender. Beleza, escreve aí algo para incluir. Então qual que é a ideia? Vou pegar todas as informações que eu quero e agora eu vou verificar se o arquivo existe ou não para a gente poder fazer a lógica. Beleza, vou chamar o file exists com exist sync, agora eu posso usar tudo na mesma linha, sem precisar ficar rodando callback. E agora eu vou fazer aquela lógica, se o arquivo já existe, passa o conteúdo para dentro dele, então adiciona uma nova linha, se ele não existe, cria um arquivo novo junto com esse conteúdo. Então beleza, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar aqui esse arquivo e eu vou fazer com append file da mesma forma com que eu fiz no write file, porque ele segue o padrão do callback de erro e result. Então beleza, vou colocar aqui como append file, eu dei um Ctrl D e eu modifiquei os dois, né? Então ele já conseguiu mudar os dois de uma vez aqui. Com isso, vou chamar o await append file async, né? Não pode esquecer do async. E agora eu passo o nome do arquivo e eu passo o conteúdo. Então não precisa de callback, chama a função direto e vai funcionar. E agora vem uma provocação para você. Pô, será que você precisaria de um else aqui, mano? Será que, porque, pô, a gente tá olhando se o arquivo existe, se existe faz uma coisa, se não existe faz outra, certo? Errado, olha que legal. Você não precisa usar else mais o JavaScript. A gente vai deixar um log aqui falando que foi com sucesso, então vou colocar aqui, ó, o texto foi adicionado no lugar certinho, com sucesso, e uso o return. Uma vez que eu sei que o arquivo já existe e eu adicionei o conteúdo, eu paro o meu processo por aqui, ele vai cair no finally e ele vai fechar meu terminal. Acabei, não preciso mais nada. Mas se o arquivo não existe, aí eu deixo o resto da execução aqui embaixo e eu não preciso de else. Porque se caiu na primeira, ele dá o return para o processo e não tem else. Então fica muito mais elegante. Então eu vou chamar o write file async, passo o file name que a pessoa passou pelo terminal
e chama lá. Só que lá na append file assim, o que eu vou fazer, né? Eu vou adicionar aqui um /n antes, para ele, pô, toda vez que ele for adicionar, ele dá um enter primeiro, coloca o conteúdo para depois ele continuar. Fica mais bonito de fazer. Beleza, vamos lá então. Qual é o arquivo? Meu arquivo txt. Qual é o texto que a gente vai incluir? Vai ser o hello01. E aí ele deu como processo finalizado com sucesso. Vou fazer a mesma coisa no mesmo arquivo. Vou rodar de novo no Node Promises. Coloquei o mesmo arquivo, né? Não pode errar o nome do arquivo. E eu vou colocar aqui um hello2 só para falar que ele foi adicionado certinho. Beleza, com isso em mãos, vou dar uma olhada e olha que bacana. O arquivo já está lá e já está certinho. Então, pega esses dois arquivos agora. Olha o que estava no callbacks e olha como ficou em promises. Se você está com dificuldade de entender o que é callback, o que é promises, eu realmente não quis focar tanto nessa aula, mas eu tenho um artigo aqui embaixo escrevendo sobre como funciona tudo isso, se você quiser entender a teoria por baixo de tudo isso. Galera, callbacks e promises podem ser assuntos que assustam muita gente. Tentei mostrar aqui mais o lado prático de tudo isso do que o lado teórico. Mas se você precisa de uma base teórica, além de deixar o artigo que eu já comentei aqui embaixo, eu tenho um treinamento de fundamentos de JavaScript que vai te ajudar a entender todos esses conceitos de JavaScript. Seja, o que aquele bind estava fazendo ali, ou o que era o this que eu estava falando, qual que é a diferença do callback, por que não é tão legal usar, que a gente está falando aqui, batendo bastante. Então tem tudo isso lá, eu vou deixar aqui o link, e aí você pode dar uma olhada. Ah, e se você chegou até aqui, não deixou seu like, não se inscreveu, pô, já clica aí embaixo, já deixa o seu like. E comenta aí se você está curtindo esse estilo de aula, porque pô, a gente pode fazer mais e a gente pode até estender um pouco mais esse papo aqui nos nossos comentários, estimulando realmente uma discussão. Para esse vídeo não ficar tão grande, vamos tentar resumir tudo isso. Callbacks são difíceis de manter e de organizar, então você viu que o append file, ele trabalhava só com erro, não tinha resultado. O exists, na verdade, ele trabalhava lá, mas pô, ele estava já depreciado. O terminal, ele trabalhava com callback, mas ele não lia o erro, só lia o sucesso. E aí, como é que a gente faz? Esse tipo de problema você pode encontrar no dia a dia e é muito mais comum do que você imagina. Então, viu o callback? Já converte para promise para você não ter problema, então não ter nenhuma surpresa no fim do jogo. Pô, vamos dar uma olhada agora. A diferença da implementação inicial e agora a implementação final de como isso ficou. Ficou muito mais sênior, muito mais fácil de manter e dá até mais orgulho, né? E só relembrando, use o máximo que puder dos módulos nativos do Node como o Promisify. Mas o Promisify só vai funcionar para você se a função que você está tentando converter seguir a convenção do JavaScript, que é o erro e o sucesso. Caso contrário, não vai funcionar. Espero que esse conteúdo tenha superado as suas expectativas, espero que você fique por dentro de todo o novo conteúdo aí já inscrito nesse canal. Eu sou o Eric Wendel, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.